Mauro, Botafogo, vou repetir, eu estava achando que, sei lá, era um samba de uma nota só no ano passado, mas pelo menos nessa primeira aparição, parte mais casca-grossa do campeonato, foi bem. Mas queria que você falasse também do Palmeiras, decepcionando, torcida vaiando, Abel retrucando e por aí fora. Até do campo dá para falar que tá meio marrom o campo, né? Era um cortiçado, não era um gramado. Cortiçado. Só tinha cortiça. O cara caía no chão, ficava cheio de cortiça na testa, no rosto, na perna, no uniforme. Cara, passar batido de um negócio desse não dá. Ontem nas transmissões, dois canais transmitindo, né? Um aberto e um fechado, mesmo grupo. Eu zapiei para ver. E os dois repórteres que cobriam o Palmeiras, cada um numa transmissão, deram a mesma informação, passada, obviamente, pela assessoria do estádio. A informação é passada e ninguém pergunta nada. Mas é isso aí? Não, mas conforme o jogo passa, o gramado vai assentando. Legal. O jogador profissional joga na cortiça para assentar. A função dele é amaciar o gramado. Não dá para passar batido depois de toda a discussão que houve, né? E tem gente que não gosta quando o jogador de futebol reclama de jogar no cortiçado, ao invés de jogar no gramado. Mas, enfim, essa é a primeira. O impacto não é só visual. Né? Eu gosto sempre de lembrar, né, o que o Fabrício Kika lá decifrou ao esmiuçar os relatórios da FIFA. A FIFA autoriza o piso artificial, mas ela exige, não a excelência, e sim a condição mínima de jogo. Condição mínima havia, mas a excelência acho que passa muito longe daquilo ali. Esse é um ponto, foi bom você lembrar. Sobre o Botafogo acho que manteve uma estrutura de um time que funciona, mas o acabamento caiu muito, né? Porque você não tem mais o Almada e principalmente o Luiz Henrique. A diferença do Luiz Henrique para o Arthur é daqui lá na Rússia, onde está o Luiz Henrique agora. É muito diferente. O Arthur acertou uma jogada de várias em que o Botafogo teve oportunidade, jogadas de contra-ataque, transição e tal, entrando com muito espaço, que foi o passe do Savarino. O Savarino, não sei se o gramado tem participação ali, mas quando ele dá uma adiantadinha para arrematar, a bola escapa. E ele sentiu, logo depois dá para ver ele pondo a mão na coxa. E depois ele sai substituído, então foi o único acerto ali do Arthur no acabamento das jogadas. Então o Botafogo vai sofrer um pouco com isso. O time funciona. Agora, o adversário, Palmeiras, né? Espaços muito fartos. Reclamaram dos dois estrangeiros, os volantes, que jogaram contra o Corinthians. Aí ele mudou. O time ficou exposto. Eram latifúndios ali. O Botafogo tinha todo o espaço do mundo. Tivesse ali o Luiz Henrique, um outro jogador mais qualificado no seu lugar, melhor do que o Arthur, eu acho que teria matado o jogo. Mas acabou que não funcionou. O Botafogo teve muita chance, por mérito do Botafogo, mas também acho que isso escancarou as deficiências do Palmeiras. E todas essas reclamações não são só pelo pênalti perdido pelo Rafael Veiga e a derrota para o Corinthians na final do Paulista. Você pode pegar que isso é cumulativo. É uma sequência. É uma sequência que começa em agosto do ano passado, quando cai na Copa do Brasil para o Flamengo, cai na Libertadores para o Botafogo, perde o Campeonato Brasileiro numa derrota em casa para o Botafogo. Ali foi a decisão. O Palmeiras jogava pelo empate nesse estádio, né? E agora perde o Campeonato Paulista também nesse estádio, que o gol do Alberto foi o gol decisivo. E foi também no Allianz Parque. Então são 4 derrotas em casa que significaram sair da luta por um título, perder um Campeonato Brasileiro que estava na mão, e era um tri, e perder um Paulista que estava na mão, que era um tetra. Amigo, o cara perdeu um tri, um tetra, uma Copa do Brasil, um Libertador. Ninguém vai reclamar. Então quem é o técnico do Palmeiras? É Deus? Não, é um ser humano que acerta, que erra, e quando erra, é questionado, é criticado. Se alguém não souber conviver com isso, não sei o que está pensando da vida ou do futebol. Queria ouvir o pitaco de você, Trajano. Também sobre o Vitor Roque, né? Coitado, que ele acabou de chegar, já estão falando Passando que não serve, que é tigrinho, que não sei o quê. Tigrinho? Não, que caiu no canto do tigrinho. O apelido dele. Não. Sim. Curiosamente, o Abel o comparou ao Mbappé, né? Isso. Ele gosta de fazer comparações fora do âmbito dele, né? Vocês viram aquele rapaz? No início ele falou, aquele rapaz que jogou pelo Real Madrid nas 7 primeiras partidas, não fez bola, não fez. Ele usou uma expressão portuguesa, né? Não fez bola. Eu não sei, o que eu acho meio estranho, ele pode até vir a ser talvez até seja, porque é jovem, é forte, e já teve boas atuações aqui no Brasil, lá fora nem tanto, que o Abel encontra, tem uma maneira da bola chegar nele e ele ser mais útil. E o cara vai ver o Paulinho aí, ele e o Paulinho pode ser uma dupla interessante. Mas o que é curioso é que ele é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Assim como o Vini Júnior é o melhor jogador do mundo. E no Real Madrid joga muito bem, tem
esquema do Ancelotti mais para ele, se sente mais à vontade, com o Rodrigo e tal. Mas quando a gente vê os dois em ação, o Vini pela seleção brasileira e o Roque Júnior, o Vitor Roque, pelo Palmeiras, ainda é muito recente para chegar a um julgamento mais preciso, aí a gente fica com a pulga atrás da orelha. Porque nós temos o melhor jogador do mundo e o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. E ficamos na expectativa que alguma coisa aconteça no território brasileiro. O Vini Júnior lá fora joga para chuchu, merece o título do melhor jogador do mundo. Agora, não sei, o Palmeiras, ele pode ser. O Abel não sabe perder, né? Aquele é um mau perdedor. Ele continua querendo ensinar jornalismo para os repórteres. Na hora que o repórter faz uma pergunta pertinente, ele se irrita, ele quer só ser bajulado, ele não permite ser criticado. Olha, o Mauro fez a relação aí desde agosto do ano passado, que o Palmeiras perde. O Palmeiras seria heptacampeão se somasse o tri mais o tetra, né? E desperdiçou tudo isso. Então ele não pode ser criticado. Aí parte para cima da torcida, parte para cima da imprensa, parte para cima não sei de quê. Ele quer caber uma coisa, ele é competente, fez um trabalho, talvez seja o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, mas é intragável. O Tirone, só um detalhe, o Mbappé chegou a 33 gols nesse fim de semana na primeira temporada do Real Madrid. Ele igualou a Ruud van Nistelrooy e Cristiano Ronaldo em número de gols na primeira temporada. Mais 4, ele vai se igualar a Ivan Bambam Zamorano. Mais 5, ele passa o Zamorano, passa o chileno. Então, se a régua é o Mbappé, coitado do Vitor Roque. Guardado as proporções, né? Pegar o Palmeiras, claro. Os números do Palmeiras, né? Outro detalhe, saiu o Vitor Roque e o Betis arrancou. Isso, virou para cima do Sevilha ontem. Agora o Antony está brilhando lá, né? O Antony está brilhando, ganhou o Clássico, são 5 vitórias seguidas do Betis. O Betis só ganha no Campeonato Espanhol, vive uma euforia completa. Lá não deixou saudade, não. Deixou saudade. Então, só para também esse detalhe envolvendo o Vitor Roque, o time dele na Espanha agora vive uma fase muito boa, depois que ele saiu. Deixa o Juca complementar, só duas coisas. Eu falei Tigrinho porque o apelido do Vitor Roque é Tigrinho, mas agora a brincadeira que estão fazendo na internet é que ele caiu no conto do Tigrinho, que é o tal do jogo do Tigrinho, que é tão polêmico e tudo mais. E ele foi confrontado ontem, o Juca, pelo Pedro Marques, repórter, que perguntou para ele, aí ele se irritou e tudo mais, mas queria que você desse um apanhado aí também de Botafogo, começando bem, enfim, para arrematar o... Botafogo me surpreendeu, acho que deixou um recado ontem muito claro de que esqueçam o primeiro trimestre, não valeu, a gente de fato não deu pelota para isso, para o Campeonato Carioca, para as taças que a gente disputou e perdeu bizarramente. Estamos aí para lutar pelo bicampeonato brasileiro. Claro, o Mauro tem toda a razão. As substituições feitas em relação aos jogadores que o Botafogo perdeu estão muito aquém dos dois que foram embora. Mas, de qualquer jeito, o time que vai jogar no Curtição, vocês viram aquela cena das pernas do Vitor Roque. Aliás, parabéns, Zé Trajano, você comete a mesma confusão que eu. Eu viro e mexe, quero falar Vitor Roque, falo Roque Júnior. É inevitável, é inevitável. A gente está acostumado a ver grama no rosto, no cabelo, no braço. Agora é cortiça. Viva o mundo moderno. Mas, enfim, o Botafogo foi, para mim, de todas as equipes, a surpresa mais agradável. E o Abel Ferreira descobriu um negócio extraordinário. Ele vira-se para o repórter e diz: é a sua opinião. Ora, ele queria que o cara desse a opinião dele. A gente pergunta a opinião do treinador, alicerçada na opinião da gente, naquilo que a gente viu. Não é novidade nenhuma. Agora eu viro para o Arnaldo e digo para ele assim: bom, essa é a sua opinião sobre o Vitor Roque. E o Arnaldo diz para mim: Pedro Bó, dê a sua. Ora, bolas.